Bom, bom dia a todos. Eu me chamo William, sou engenheiro mecatrônico e já trabalho há 24 anos na área de manutenção, eletroeletrônica e mecânica. E vim aqui fazer esse treinamento de elétrica básica, né? Alguns amigos que vêm pedindo, então a gente está dando uma força. E estamos juntos aí, fazendo mais alguns treinamentos. E assim que estiver pronto, vamos continuar divulgando. Então vamos usar o conteúdo, que o tempo é muito curto. Então a ideia é isso, né? Tem um canal chamado Mecatrônica Total, tá? E é um treinamento de elétrica básica, ministrado por mim, inicialmente no ano de 2023. Eu vou começar a falar de eletricidade, tá? Existem três parâmetros na eletricidade que são básicos, né? É bem conhecido, bem falado, mas pouco entendido pela comunidade, aí, pelos técnicos, pelos eletricistas, mecânicos, os eletrônicos que sejam. Quais são os três parâmetros, essas três grandezas, né? Que seria tensão, corrente e resistência elétrica. Esses seriam os três principais grandezas elétricas, ok? Então a tensão, como você pode ver aqui tem um desenho ilustrativo. A tensão é quem empurra a corrente, ela é dada em volts, como se fosse um cano, como mostra aqui na figura, e o amarelinho seria a tensão. Né? O nosso camaradinho aqui, o amarelinho, seria a tensão. É ele quem empurra os elétrons sobre o condutor. E o verdinho aqui seria a corrente, que é denominado em amperes. Né? É ela que vai circular pelo condutor. Né? E o nosso querido amigo vermelhinho aqui seria a resistência. Né? É ele que está apertando ou soltando, ou apertando ou aliviando o condutor para chegar para os elétrons poderem correr e fluir naturalmente, que também é denominado em ohms. Né? Então vamos lá, tensão é denominada em volts, corrente em amperes e resistência em ohms. Tá, ok? Então, a princípio, vamos falar de dois modelos de tensão. Né? A gente trabalha com dois modelos de tensão elétrica, né, que a gente que é encontrado no mercado, que é distribuído e entregado para das nossas redes elétricas. A gente trabalha com tensão contínua, como mostra o primeiro gráfico aqui, né, uma tensão, é, o eixo X o eixo X, desculpa, em relação ao Y. Então o que é? O que acontece em relação ao tempo. Então, tensão contínua é uma tensão que é sempre estabilizada, ou ela é positiva ou ela é negativa. No gráfico mostra aqui como positiva. Então, ela está sempre representada pela linha vermelha, ela está sempre. é, ou ela está em um ciclo positivo ou ela está em ciclo negativo. A tensão contínua também pode ser mostrada como mostra aqui no próximo gráfico. Né? Ela é uma tensão pulsante. Vamos ver. Ela sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Mas ela fica sempre no mesmo lado do sinal, sempre o sinal positivo ou o sinal negativo. Mas aqui é representado na figura do sinal positivo. Tá? Então, essa aqui é a representação técnica da tensão contínua. E agora temos um outro modelo de tensão, que é a tensão alternada, né, que a gente chama de tensão VAC. O que acontece com a tensão alternada? Aqui é a linha do X, aqui, que é em relação ao tempo, e a linha do Y. O que acontece em relação ao tempo? Então ele alterna. Ora ele sobe no ciclo positivo, ora ele sobe e cai para o ciclo negativo. Então ele fica alternando, vamos dizer assim, para ficar fácil de entender, bem prático. É como se a lâmpada acendesse e a lâmpada apagasse, acendesse e a lâmpada apagasse. Só que assim, é uma velocidade muito rápida, uma frequência desse ciclo hora positivo ou negativo é uma frequência muito rápida. Então o que acontece? É meio que imperceptível ao olho nu. Você não consegue perceber, mas os nossos aparelhos que trabalham com corrente alternada, ele se liga e se desliga em uma determinada frequência. Então ele está, só que a gente não consegue perceber porque é muito rápido. Mas na prática é realmente isso que acontece. Hora ele está ligado e hora ele está desligado. Hora ele está ligado, hora ele está desligado. Isso é uma característica técnica da tensão alternada. Então eu já fiz umas analogias aqui para poder entender o que é tensão, corrente e potência e resistência. Então tensão é a diferença de um potencial elétrico, conhecido como uma DDP. Então vamos supor, ela tem duas. Eu fiz um exemplo aqui de uma caixa daqui, uma bateria, né? Você tem o ciclo positivo e o ciclo negativo.
Então, você tem uma caixa d'água cheia e uma caixa d'água vazia. Então vamos dizer assim que a caixa d'água cheia seria o ciclo negativo e a caixa d'água vazia seria o ciclo positivo. Então assim, quando você abre, ou se tivesse uma válvula aqui nesse cano, você abre, você gera uma corrente. A água começa a sair da caixa de uma caixa d'água e cair para outra. Então assim, essa diferença entre as duas caixas d'água seria a tensão. Então vamos dizer aqui analogicamente, a diferença de potencial entre o positivo e o negativo é o valor da tensão. Entendeu? Ficou claro? Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Então a tensão elétrica seria mais ou menos isso aqui, tá? Vai ficar mais fácil para entender nesse outro slide. É uma bateria, normalmente isso é tensão de corrente contínua, né? É uma sempre, ou ela é positiva ou ela é negativa. Então positivo está no polo vermelho e negativo no polo preto. Então assim, você tem a mesma quantidade de água aqui, ó, nas duas caixas d'água. Então vamos dizer que está zero. Quando ele tem a mesma quantidade, a tensão é zero. Porque ele não tem como se dividir. Então a diferença de potencial entre os dois polos é zero. Então vamos supor que se tivesse como medir aqui, no polo negativo tem 0 volts e no polo positivo tem 0 volts. Então assim, a mesma tensão para os dois, ela se anula. Entendeu? Então ele só vai ter uma tensão elétrica quando você tem uma diferença. Vamos supor que você tivesse aqui 10 volts aqui no negativo e 5 volts aqui no positivo. Então a diferença entre eles, só subtrair 10 menos 5 é 5. Então a tensão da nossa bateria seria 5 volts, que é medido pela diferença dos dois potenciais. É medido pela diferença dos dois polos. Então aqui, presta atenção, já adiantei o slide. Então aqui você tem zero, vamos supor que você tenha 0 volts, uma quantidade de água, né? Vamos supor que seja zero. E aqui você subiu um pouco, você subiu, então aqui você tem 6. Por você ter zero aqui e ter 6 aqui, então se você subtrair 0 menos 6, vai dar 6. Então essa fonte é de 6 volts, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre a corrente elétrica, né? Desculpa, passei meio rápido. Isso aqui. A corrente elétrica seria o fluxo de elétrico que percorre o cano. Então você tinha lá no slide anterior, você tinha, desculpa, peraí aqui, 6 volts. Aí você vai começar a pegar essa quantidade de água e jogar para outra caixa d'água, você vai ter um fluxo, que é o próximo slide. Ela vai passar pelo cano. Esse fluxo é denominado a corrente elétrica, que é a sua grandeza é medida em ampere. Tá? Ok? Então, assim, o fluxo de corrente que passa pelo cano, que vai sair o diferencial de um polo para o outro, é denominada corrente. Ok? O próximo que a gente vai falar seria a resistência elétrica. O que seria a resistência elétrica? Seria a dificuldade da passagem de elétron pelo cano. Então, assim, o que acontece? O cano é uma analogia, mas seria um cabo, né? A eletricidade passa por através de cabo. Então, para você tirar a tensão elétrica desse polo positivo e passar para o negativo, ele vai passar vai ter que usar um fio, um condutor. Esse fio pode ser mais fino ou esse fio pode ser mais grosso. Então, o que acontece com esse fio? Ele vai ter uma resistência. Se ele for mais grosso, ele vai ser mais fácil. Então, a resistência vai ser maior. Desculpa, menor. Se ele for um cano mais grosso, se for mais grosso, vai ter uma resistência maior. Então vai ter uma dificuldade para passar, porque ele é mais grosso, porque tem que encher todos os. É como se fosse água, ele tem que encher toda a tubulação. Então vai ter mais trabalho para passar. Ele vai esperar encher para você, para todo o cano, para depois começar a cair agora na próxima caixa d'água. Vamos supor que é um fio bem fininho, ele vai ter uma resistência bem baixa. Então ele vai ser rapidinho. Você abriu a válvula aqui, nessa curva, rapidinho já vem para cá. Então a resistência vai ser pouca. Então a corrente vai ser quase instantânea. Essa dificuldade de passagem da corrente é denominado resistência elétrica. Beleza?
Mais ou menos assim. Então, assim, como que você vai eletricamente, a analogia seria o seguinte. Você vai para o que é a resistência elétrica? É uma dificuldade. Então, ele vai colocar uma lâmpada aqui nesse. Por exemplo, você vai pôr uma lâmpada, vai passar por uma corrente elétrica por esse cabo, essa lâmpada vai sofrer um estresse e vai gerar um calor nesse local e vai fazer o mesmo princípio da vela, né? Que é acender uma pequena chama aqui. E essa chama, ela vai te dar um calor. E esse calor, ele é denominado o quê? Ele também é uma grandeza elétrica, é denominado a potência elétrica. É o efeito causado devido ao esforço de passagem de elétrons, chamado efeito Joule, e a unidade de medida dele é em watts. Então, assim, todo condutor que você colocar alguma coisa no circuito, alguma dificuldade, o que acontece? Ele vai vir normalmente, os elétrons estão vindo aqui por essas setas. Quando ele chega aqui, ele vai ter uma certa dificuldade, ele vai ter um estresse. E aí ele vai passar meio apertado, entendeu? Esse meio apertado vai te dar um calor, vai te dar um estresse. Então, assim, tem componentes que te dá mais estresse e tem componentes que te dá menos estresse. Quanto maior o estresse, maior a potência. Quanto menor o estresse, menor a potência. E isso vai dar um calor. Esse trabalho, esse estresse que vai passar de um lado para o outro, vai te gerar um calor. E esse calor é denominado potência elétrica. Esse calor também é chamado de efeito Joule, tá? Ele vai te dar um calor. Então, proximidade. Então, tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica e potência elétrica. A gente vai falar sobre esses quatro. Então, assim, a tensão é denominada em volts, tá? Então, a diferença de potencial entre os dois polos é o que vai empurrar, pode ver que tem duas setinhas, que está empurrando os elétrons para passar pelo condutor. Corrente elétrica seria o fluxo vou dizer que está as setinhas amarelas pelo condutor, seria o fluxo de nível de corrente, é o fluxo que vai passar pelo condutor, seria a corrente elétrica. Entendeu? Então, essa grandeza você tem que conhecer também. Resistência elétrica seria diretamente ligada ao componente que vai estar ligado. Seria a resistência que o componente vai ter para passar a corrente sobre ele. Então tem que saber dessas grandezas. E você vai fazer um projeto, sei lá, você vai fazer um circuito, montar alguma coisa, tem que saber qual que é a potência, qual que é a resistência elétrica, na verdade, desculpa, qual que é a resistência elétrica que esse componente suporta. Você não pode sair ligando. Então, assim, ele vai ter uma resistência, né? Que é denominado em ohm. E a potência seria o que o componente vai dispensar, entendeu? Seria a força do componente, que aí ele pode ser dado em calor, né? Ele vai ser denominado em watts e ele vai mostrar em calor, né? Que é o efeito Joule. Então seria assim, você tem um motor aqui, lá você tinha uma lâmpada, aqui você tem um motorzinho. Então pode ser um motor pequeno ou pode ser um motor grande, entendeu? Quanto maior for esse motor, mais força, mais torque ele vai ter. Quanto menor, menos torque ele vai ter. Mesma coisa na lâmpada. A lâmpada, quanto maior for a lâmpada, maior a incandescência, né? Maior o fluxo de luminosidade. E quanto menor for a lâmpada, menor a incandescência. Põe um LED lá, tudo bem que tem esses super LEDs agora, esses LEDs mais. Mas mesmo assim, a corrente elétrica, a potência elétrica tem uma diferença. E quanto maior for a potência, mais ele consegue te entregar. E lógico que com isso o nosso efeito Joule, né, que é o nosso calor, o nosso estresse que vai passar pelo componente, a corrente elétrica fluida pelo componente vai dar um estresse. E esse estresse vai te gerar um calor, né, ele vai esquentar muito mais. Né? Por isso que normalmente sistemas maiores, robustos, motores grandes, drives, placa eletrônica que aguenta pouca temperatura, sempre tem ventilador ligado, porque aquele componente elétrico ele vai esquentar, não tem jeito. Todo componente elétrico sofre um estresse ao passar corrente e ele vai esquentar. E aí, lógico, tem uns que suporta mais e tem uns que suporta menos calor ou mais calor. E é denominado a potência elétrica. Quando você for comprar um motor, você compra pela potência. Peraí, esse motor aguenta tanto. Esse motor aguenta menos, aguenta mais. Então, lógico, pelo torque, né? Pelo aquilo que você necessita e ele vai te gerar um calor também. É uma grandeza que você tem que levar muito em consideração. A potência elétrica, beleza? Então, existem duas leis, né? Que é a chamada lei de Ohms, né? Que é usada pela... É muito utilizada aí na física, né? Quando se trata de sistemas elétricos. E a gente vai falar da primeira lei de Ohms, né? Que trata justamente da corrente, tensão
corrente, tensão e potência, né? Então lá normalmente é feito um triângulo, a gente faz um triângulozinho para poder você saber fazer o cálculo. Às vezes você tem uma grandeza, não tem outra, então você consegue calcular. Então existe um triângulo de potência básico. Então você tem um número aqui um em cima, que a gente chama de numerador, e tem os números de baixo, que a gente chama de resultado, e o resto. E ele é denominado mais ou menos dessa situação, triângulo de potência. Auxilia no cálculo da corrente, né, tensão, corrente e potência elétrica. Então a potência normalmente fica no pico, né, fica na ponta do triângulo, a tensão fica logo à sua esquerda, né, logo embaixo, e à sua direita fica a corrente. E assim é feito o nosso triângulo de potência. Né? Isso daí tem que estar no sangue. Né? Todo cara que trabalha com eletricidade tem que saber este core. Mas tudo bem, hoje com o conceito da internet, você busca rapidinho pelo celular ali, você descobre, mas isso é a coisa básica. Potência na parte de cima, logo à esquerda tem a tensão, que é mostrado ser tensão, mas tem uma letra E. Mas você encontra alguns livros como letra E, outros como letra V de volts. Mas você tem que saber que logo à esquerda fica a tensão e logo à direita fica a nossa corrente, que é demonstrada como I, né? É a corrente. E auxilia o que nos cálculos? Então, potência ela é dada é um W, que é dado em watts. A tensão normalmente era dada em V, ou E também, mas é dada em volts. E a corrente, normalmente a letra A de amperes. Né? E vamos calcular aqui o primeiro, a gente poder entender aqui o primeiro cálculo básico, né, das grandezas elétricas. Né? Então, quando a gente quer calcular a tensão de alguma coisa, saber quantos volts vai dar em tal lugar. Então, a gente precisa de ter duas. A gente precisa ter duas. É uma conta simples, tá? É uma álgebra simples. A gente precisa ter dois valores para a gente poder ter um. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a tensão seria o quê? A tensão seria a potência, que ele está em cima, e a corrente embaixo. Que ele vai ser o quê? O produto da potência dividido pela corrente. Então, por exemplo, você tem a potência do motor e você tem a corrente de trabalho, você sabe qual a tensão que ele vai utilizar. Então, você tem que estar dentro dos parâmetros que o motor precisa. Que o cálculo que é isso, é a potência dividida pela corrente. Então, vamos supor que você tem números. O exemplo dos números, você tem um motor de 2.200 watts. Com uma corrente de 10 amperes, você calcula 2.200 dividido por 10 vai dar 220 volts. Você consegue descobrir a tensão do motor, da lâmpada, sei lá, de uma placa, de um inversor, de um circuito, qualquer coisa, através desse cálculo básico. Né? Poucas pessoas conhecem isso, poucos eletricistas desenvolvem esse tipo de trabalho. É simples, mas é muito utilizável. Você quer saber a tensão, é mais ou menos como mostra o triângulo aqui. Ó. A tensão fica logo embaixo, então você o que sobrou? Potência dividido pela corrente. Está bem na forma aqui, ó. Um divide pelo outro. Então vamos ao cálculo da corrente. A corrente está à esquerda. Então o que é a corrente? Ela não está desse lado, que é como mostra o ponteiro do mouse. É a potência dividido pela tensão. Está aqui na frente, aqui, ó. Ela fica para cá e não divide pelo. Como tá no triângulo. Um exemplo seria, por exemplo, você sabe a potência, 2.200 watts. Você sabe a tensão? 220 volts. Você calcula 2.200 por 220, vai dar 10. Então a corrente deu 10 amperes. Então a tensão é a potência dividida pela corrente e a corrente é a potência dividida pela tensão. É um contrário do outro. Simples, né? Você descobrir a corrente que o motor vai suportar, ou a lâmpada, ou qualquer coisa, que sabe qual é a amperagem, qual é a corrente que vai suportar. Essa conta é simples. Você pega a tensão de trabalho e divide pela a potência. Você pega a potência, né, do componente que você vai trabalhar e divide pela tensão de trabalho. Aí você vai ter a corrente. E para calcular a potência está no triângulo de cima. Então o que vai ser? Vai ser um dividido pelo outro, já está embaixo, tá vendo? Então o que é? Potência é igual a tensão dividido por corrente. Então você tem a tensão 220, a corrente 10 amperes. Então você multiplica 220 vezes 10, vai dar 2.200 watts. Eu acho que a potência é em watts, né? Você viu como é simples? Então ele está bem certinho no triângulo. Você tem que gravar isso aqui, ó. Potência é a tensão dividido pela corrente, tensão é potência dividido pela corrente, e corrente é potência dividido pela tensão. Show de bola, então? Essa é a nossa primeira lei de Ohms, que é utilizada aí no nosso físico, né? Não lembro muito o nome dele, mas tem a ver com Ohms. E desenvolveu, é usado há milênios, né? Há anos e anos. Né? Sabe isso, sabe tudo sobre eletricidade. Então, bora ao próximo. Então tá aqui as três formas, tá? Eu mostrei lá analogicamente, mas você tem as formas da lei de Ohms aqui, ó. Também pode encontrar a tensão como representada como a letra U, ou letra E, ou letra V. Você pode encontrar alguns livros aí com umas incógnitas diferentes quando se trata de tensão, tá? Então a tensão seria o que é a corrente vezes resistência.
né? Que seria também denominado como P lá no exemplo anterior. A tensão. A corrente seria o produto da tensão dividido pela resistência. E a resistência seria a tensão dividido pela corrente, como passado nos slides anteriores. Então agora vamos falar da segunda lei de Ohms, né? O que se trata essa segunda lei de Ohms, né? Vamos ao próximo lá. A segunda lei de Ohms também não é tão complicada, né? Tem poucos slides, mas é bem simples. O que essa lei vai dizer? Vai nos trazer de benefício? Ela vai. Você sabe qual que é a tensão elétrica, qual que é a corrente, qual que é a potência e a resistência elétrica. Já sabe todas essas grandezas. Só que agora, qual que é o cabo que eu vou usar para poder montar meu circuito elétrico? Eu preciso saber que a eletricidade, a interferir, sofre interferência através da sua. Qual o modelo do cabo, que tipo de material que eu vou usar, qual que é a distância que eu vou utilizar para alimentar o circuito e qual que é a área de secção transversal, né? Que nada mais é que a grossura, o diâmetro do cabo. Eu não posso montar um circuito com uma potência muito alta e sair ligando num cabinho fininho. O que vai acontecer? O cabo vai derreter. Então existe uma segunda lei de Ohm para calcular esse cabo, que ele é representado por essa forma, que na verdade o que é? É a resistência igual a essa sigla que a gente chama de Rho. O que é esse Rho? É a resistividade do material. Cada material tem uma resistividade, tem um valor. Então, por exemplo, o aço tem uma resistividade, o cobre tem uma resistividade, o plástico tem uma resistividade, o, o ouro tem uma resistividade. Então, todos os materiais têm sua resistividade, o que ele aguenta. Então, um valor fixo. Tem uma tabelinha lá na internet que a gente acha fácil, eu vou mostrar aqui, mas é bem simples. Então, assim, é um valor fixo. Então, normalmente, cabo, a maioria dos circuitos elétricos, né, encontrados na indústria, né, tem alguns circuitos aí de alta potência aí que você trabalha com ouro, né, telecomunicações, você tem alguns sinais que você não pode perder, então que tem uma resistividade bem baixa, então ele tem uma boa condução, né? Quando a resistividade é baixa, a condução é boa. Então, se a resistividade é muito alta, a condução é ruim. Então, por exemplo, normalmente o que você encontra na indústria seria o cobre. O cobre tem um valor específico, né? Você encontra a tabelinha na internet com esse valor específico. O L seria o quê? Seria o R. O L seria o comprimento do fio, seria a distância. Você tem um circuito para ligar daqui 30 metros. O L seria a distância, comprimento do fio, que ele vai entrar nessa forma. E o A seria a área de secção transversal, né? Que seria nada mais que a grossura do nosso cabo, o diâmetro do nosso cabo. Né? Então você usa dessa forma, você pode aplicar álgebra, você tem resistência, resistividade também você tem. Você tem a distância, quer saber a área, você inverte o R pelo A, você consegue fazer a distributiva e consegue calcular qual vai ser a área, entendeu? E aí você tem um cálculozinho, uma formulazinha básica, né? Você quer saber qual que é a área de um condutor, às vezes você não sabe, você quer medir, e você quer saber qual que é a área, como que você calcula? Você pega, mais ou menos aqui, você pega o π, multiplica pelo o quadrado do raio. O raio seria a metade do. Você pega um cabo, vamos supor que você pegar um cabo de 10 milímetros. O que seria o raio? O raio seria a metade desses 10. O raio seria 5 milímetros. Então você pega π, em qualquer calculadora tem, que é 3,14, multiplica por 5, você sabe o cálculo da área total. Entendeu? Vamos supor que você está medindo alguma coisa e não sabe, sei lá, por algum motivo, você quer saber o diâmetro do cabo, você pegou, não sabe, não faz a mínima ideia, você tem um paquinho, tem como medir, você quer saber, você só faz esse cálculozinho básico aqui, ó. Qualquer celular tem calculadora, você calcula e descobre, né? Aí você fala, pô, mas como é que eu vou calcular o raio? Pô, o raio é uma treinazinha assim, você consegue pegar. Você consegue pegar o total aqui dele, 10. Vamos supor que tenha 10, você divide por 2, você tem um raio. E aí você aplica essa fórmula, você sabe o diâmetro do nosso cabo. Às vezes você pode medir o cabo de uma ponta a outra. Se você medir de uma ponta a outra, você não tem o valor total do diâmetro. Você vai ter o comprimento do raio. Entendeu? Você divide o raio por 2, você tem o raio. E aí você multiplica pelo quadrado desse raio, você sabe qual que é a área total desse diâmetro desse cabo. Tá? Só coloquei essa formulazinha só para ficar fácil de entender. Mas qualquer dúvida, estamos aí para qualquer comentário. Forte abraço. Então vamos lá.
A segunda lei de Ohms, o que que é? O fio condutor, ele se trata do fio condutor que você vai utilizar, né? Como eu falei no slide passado. E assim, o que que acontece? Ó, o mesmo material e a mesma área de secção transversal e o comprimento são diferentes. Então vamos supor que você tem um cabo aqui que você tem é o mesmo condutor, né? Mesmo material, então você tem as mesmas resistividades, o ρ é o mesmo. Você tem a área de secção transversal, que é o diâmetro, né? A grossura do cabo, também são as mesmas, só que os comprimentos são diferentes, os tamanhos são diferentes, entendeu? Então assim, pode ver que aqui é um cabinho menor e um cabinho número 1, cabinho número 1 é menor e o cabinho número 2 é maior. Então acontece, são comprimentos diferentes. O que, que vai acontecer com a resistência elétrica desse material? Então, a resistência e comprimento são diferentes, que é o que eu acabei de dizer. Então eles são diretamente proporcionais. Então, vamos dizer assim, o comprimento e a resistência, eles são diretamente proporcionais. Então o que eu estou querendo dizer? Quanto maior for o cabo, maior a sua resistência. Então eles são diretos. Entendeu? Conseguiu compreender? Então assim, quanto menor o cabo, menor a resistência. Quanto maior o cabo, maior a resistência. São iguais. Entendeu? Ficou fácil de entender? E vamos para uma outra situação. Ó, mesmo material, então o ρ é o mesmo comprimento de área. Então, assim, tem os mesmos tamanhos. Então, assim, vamos supor, o cabo tem 10 metros, o 1 tem 10 metros, o 2 tem 10 metros, os mesmos cabos. Tem os mesmos tamanhos, mas a área de secção transversais são diferentes. Então, um é mais grosso que o outro. Viu? Aqui, os dois eram do mesmo diâmetro, porém os tamanhos eram diferentes. Então, são diretamente proporcionais. Aqui o que acontece? Tem os mesmos tamanhos, porém as bitolas são um é mais grosso que o outro. Então a resistência, o que vai acontecer com a resistência? A interferência na resistência seria o quê? A resistência da área de secção transversais são inversamente proporcional. Entendeu? Então assim, vamos supor, quanto mais grosso ele for, menor, ó, resistência e área de secção transversal são inversamente proporcional. Então, assim, quanto mais grosso ele for, menor é a resistência. E quanto mais fino ele for, maior é a resistência. Quando se trata do tamanho, são diretamente proporcionais. A resistência é a mesma coisa do tamanho. Se você aumenta a resistência, aumenta o tamanho. Diminui a resistência, diminui o tamanho. Aqui é justamente o contrário. Se o tamanho é o mesmo, porém a grossura é diferente, quanto mais grosso, menor a resistência. Quanto mais fino, maior a resistência. São inversamente proporcional. Então, sacou? Então, é isso aí. Forte abraço.